Cristiano Ronaldo desabou, veio ao choro ao perder um pênalti na prorrogação que poderia classificar Portugal na Eurocopa. Nesse vídeo aqui eu vou dar um ponto de vista de um terapeuta do que aconteceu ali com o Cristiano Ronaldo e eu vou ensinar uma coisa que vai mudar a sua vida completamente. A forma de você ver o mundo vai mudar e quem sabe tire você, se você tá num momento de estagnação, não tá conseguindo evoluir, talvez seja isso que eu vou te ensinar nesse vídeo que vai mudar completamente a sua vida. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou Carvalho, eu sou hipnoterapeuta, professor de hipnose e escritor e eu tô todo dia atendendo pessoas com hipnoterapia. E o que eu vou te ensinar nesse vídeo é o que eu passo para todos os meus clientes e vira uma chave neles que eles começam a evoluir a partir desse ensinamento. E casa muito bem com o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Então nesse vídeo você vai entender o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo e vai aprender algo que vai mudar a sua vida, alavancar a sua vida. Para quem tá boiando, não sabe o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo, nem quem é Cristiano Ronaldo, bom, Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol, considerado por muitos o melhor do mundo atualmente, e ele tem uma fama de robô. Ele é muito disciplinado, ele é conhecido por seguir tudo que ele precisa seguir para ser o melhor atleta ao máximo. Ele se dedica ao máximo em tudo que ele pode, em alguns momentos até exagerando. E recentemente em um jogo da Eurocopa contra a Eslovênia, Portugal empatou, aí o jogo foi para prorrogação e aconteceu um pênalti. E o Cristiano Ronaldo foi cobrar esse pênalti. Ele errou o pênalti. E quando ele perdeu esse pênalti que poderia eliminar Portugal da Eurocopa, a gente viu uma face do Cristiano Ronaldo que poucas vezes pôde ser vista. Ele chorando, desolado, realmente ele não era o robô naquele momento. E eu quero te explicar um conceito que são os níveis neurológicos. É um conceito que foi desenvolvido, foi cunhado por Robert Dilts, e esse conceito vai mudar para sempre a sua vida. Originalmente ele não foi concebido como uma pirâmide, como eu vou mostrar para vocês, mas depois ele foi adaptado para esse formato porque faz muito sentido. E ele reflete em toda a nossa vida. Para explicar esse conceito dos níveis neurológicos, eu vou vir um pouco mais pro lado aqui, para eu desenhar aqui e vocês conseguirem ver muito bem. Aqui a gente tem essa pirâmide que são os níveis neurológicos, e esses são os níveis. É importante você ter em mente que quanto mais alto for o nível, mais ele influencia em tudo que está abaixo dele. Ele vai influenciar em tudo que está abaixo dele. Porém, uma exposição prolongada ao que está embaixo vai afetar o que está em cima. Mas isso é muito mais difícil de acontecer. Demora muito mais tempo, muito mais exposição para isso acontecer, tá bom? E o que são esses níveis neurológicos? Aqui, na base, a parte mais baixa desses níveis neurológicos, a gente tem o ambiente. É o ambiente onde você está inserido. Acima do ambiente, a gente tem o comportamento, que são os seus comportamentos. Acima de comportamentos, a gente tem os seus conhecimentos e suas habilidades. Conhecimentos e habilidades. Acima dos conhecimentos e habilidades, a gente tem as suas crenças e valores. Nossa, isso aqui não parece um V nem aqui nem na China. Deixa eu refazer aqui agora sim. Crenças e valores. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. E por último, a gente tem a sua identidade. Identidade. Lembrando, tudo que está em cima vai influenciar no que está embaixo. E o que está embaixo pode acabar influenciando no que está em cima. Por exemplo, ambiente, que é onde você está inserido. Os seus comportamentos, deixa eu colocar aqui até em formato de marca-texto. Os seus comportamentos, eles vão influenciar no ambiente que você tá. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito chata, se você é uma pessoa muito arrogante, você vai influenciar no ambiente que você tá, as pessoas vão se afastar de você, não vão querer ficar perto de você, você vai ser aquela pessoa que vai ser mais deixada de lado. Agora, o contrário pode acontecer também. Imagina que você tá em um ambiente tóxico. Se você fica muito tempo em um ambiente tóxico, você tá direto em um ambiente tóxico, esse ambiente vai te contaminar. E você vai começar a ter comportamentos tóxicos por causa do ambiente. Certo? Só que os seus comportamentos
de modo geral, eles são moldados pelo quê? Pelos seus conhecimentos e as suas habilidades. Os seus conhecimentos e habilidades, eles vão moldar os seus comportamentos. Afinal, você só se comporta da forma que você sabe, com aquilo que você sabe. Inclusive, quanto mais conhecimento você tem, mais você tende a mudar os comportamentos que você tem, certo? Os comportamentos de modo geral. E aqui a gente vem para crenças e valores, que talvez sejam um dos pontos mais famosos quando a gente está falando dos níveis neurológicos e muito importante. As suas crenças vão moldar a sua visão de mundo como um todo. Consequentemente, as suas capacidades, os seus conhecimentos, os seus comportamentos, e você vai influenciar no ambiente também. E mais para cima, no último nível, o mais importante dessa pirâmide, a gente tem a identidade. A identidade é a coisa mais importante que a gente tem aqui de longe. Por quê? A identidade é quem você é você como um todo. E a sua identidade vai moldar as suas crenças e seus valores, que vai moldar os seus conhecimentos, que vai moldar o seu comportamento, que vai moldar o ambiente que você tá, certo? Por exemplo, olha para você entender bem essa questão da identidade. Se eu chego para um corintiano roxo, aquele torcedor fanático, e eu pergunto para ele que time que ele torce, e eu faço essa mesma pergunta para um torcedor casual do Corinthians. O torcedor casual, se eu pergunto para ele que time você torce, ele vai me falar Corinthians. Agora, se eu pergunto pro torcedor fanático que time ele torce, ele vai falar eu sou corintiano. Repara que o Corinthians não é um time que ele torce. Ser corintiano é algo que ele é. Ele é corintiano. E ele vai ser corintiano quando ele estiver dormindo, quando ele estiver assistindo o jogo, quando ele estiver comendo, quando ele estiver descansando. Porque ser corintiano é algo que é da identidade dele. É algo que ele é. Não é o que ele faz, não é o que ele... Não, ele é corintiano. Consequentemente, o fato dele ter isso no nível de identidade dele vai mudar as crenças e valores dele. Por exemplo, ele vai achar que o Corinthians é o melhor time do mundo. Ele vai achar que ele não pode gostar de palmeirense. Ele vai achar que ele não pode usar verde. Você repara que essas coisas não fazem tanto sentido para quem tá de fora, mas para ele, por causa do nível de identidade dele ser eu sou corintiano, acaba gerando essas crenças, que não necessariamente são reais, a grande maioria não são reais, mas é uma crença para ele. E o fato dele ter essa crença vai moldar os conhecimentos, as habilidades, as capacidades dele e vai moldar os comportamentos. Por exemplo, o comportamento que eu dei exemplo de não usar camiseta verde. Ele não vai usar camiseta verde porque ele é fanático pelo Corinthians. Então, essa identidade está moldando completamente o comportamento dele. E isso vai influenciar no ambiente. Isso daqui vai sendo construído durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida, isso aqui vai sendo construído na nossa mente. Por exemplo, olha como é perigoso quando a gente está falando com uma criança, as coisas que a gente pode acabar imputando nela, que vai afetar a vida dela como um todo. Às vezes a criança tá ali tomando um suco e acaba derramando aquele suco. Aí o pai ou a mãe chega para essa criança e fala: nossa, como você é desastrada. Por causa de um evento, ela fala que a criança é desastrada. Isso é o quê? Isso é nível de identidade. A criança, ouvindo isso algumas vezes, ela vai internalizar que ela é desastrada. Consequentemente, ela vai criar crenças, capacidades e comportamentos de pessoas desastradas, que ela entende como sendo de desastrada. Porque, afinal, ela é desastrada. O pai ou a mãe acabou de colocar isso no nível de identidade da criança. E ela vai crescer achando que ela é uma pessoa desastrada. Sendo que ser desastrado é só uma questão de comportamento, de atenção. Isso é completamente aprendível. Isso é aprendizado. Com prática, você deixa de ser desastrado nas questões que você é desastrado. Só que o pai ou a mãe acabou criando essa crença e essa identidade na criança. E ela tende a se comportar dessa forma, para ser congruente. Por quê? Quando a gente leva uma vida que não é congruente com a nossa identidade, com as nossas crenças, a gente acaba desenvolvendo problemas psicológicos, porque a gente precisa de congruência. Quando a gente não está vivendo uma vida de acordo com as nossas identidades, com as nossas crenças, a gente não está vivendo a nossa vida, a gente está vivendo a vida de outra pessoa, que outra pessoa impôs. Por isso que é muito importante a gente moldar
as nossas crenças e valores. E aí que entra o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele tem a crença, que ficou até famosa em entrevistas, que ele fala: eu sou o melhor. Posso não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Ele criou essa crença, ele reforçou isso desde sempre, desde sempre. Isso virou identidade dele. Ele é o melhor, e pra ele, ele é. Ele é o melhor, é o que ele é. Ele é o melhor jogador de futebol. Ele é. E o que acontece? Essa crença molda as capacidades dele, que molda o comportamento dele. Esse comportamento de robô, de fazer tudo que precisa, de ser o mais disciplinado, de ser competitivo. Todo esse comportamento, ele precisa ter esse comportamento para ser congruente com a identidade de eu sou o melhor. Ele precisa ser congruente com isso. Isso, inclusive, acaba influenciando o ambiente. Os jogadores ao redor dele se cobram mais, vão mais para cima. Aposto que ele no vestiário fala lá com o pessoal e ele faz o pessoal empolgar. Porque o seu comportamento influencia também o ambiente que você está inserido. Então, o que acontece com o Cristiano Ronaldo, que é o melhor, que tem a crença que é o melhor? O que acontece com ele quando ele vai lá e se depara com algo que é totalmente incongruente com isso aqui? É incongruente com isso aqui. O que acontece com ele? Ele desaba. Ele não consegue lidar tão bem com essa incongruência porque isso é algo muito forte nele. É extremamente forte nele, esse fato de eu sou o melhor. E isso ainda colide com o fato dele estar no final da carreira dele como atleta de alta performance. Provavelmente essa é a última Eurocopa dele jogando por Portugal. Aí na última Eurocopa, ele que é o melhor, ele vai lá e erra o pênalti que poderia classificar Portugal. Imagina se Portugal é eliminado. Portugal foi para os pênaltis e acabou conseguindo se classificar. Mas imagina se é eliminado. Você entende como tudo isso vai contra muito disso aqui? Somada a toda a pressão, não tem como ele aguentar. E a nossa vida a gente tem isso aqui. A gente tem crenças, a gente tem valores, a gente tem comportamentos que quando a gente não segue, a gente tem problema. O grande ponto é, às vezes a gente tem crenças e valores que não condizem com a realidade, são ruins pra gente e acabam moldando os nossos comportamentos. Muita gente tem crenças do tipo, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo evoluir. Aí quando você vai entender essa crença a fundo, por exemplo, nas sessões de hipnoterapia que eu faço, você vê que dá pra gente quebrar aquela crença, e que aquilo é uma crença, não é o que a pessoa é. São fatos que ela pegou, que acabou generalizando nela e criando essa crença, que vai levando pro nível de identidade. Uma pessoa que fica só, eu sou pobre, isso é o que ela é. Essa pessoa, quando ela pega dinheiro, ela não sabe gastar, ela gasta esse dinheiro de forma irresponsável. Esse dinheiro acaba, parece que some. Parece que todo mundo consegue administrar ou ganhar dinheiro, menos essa pessoa. Por quê? Porque em nível de identidade dela, ela é pobre. Recentemente, por exemplo, no meu consultório, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que ela ouvia muito da mãe dela na infância. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não dá em árvore. Isso criou a crença nele. Qual crença? Que dinheiro é difícil de conseguir. Dinheiro é difícil de conseguir. E o que aconteceu? Ele começou a ganhar dinheiro. E ele começou a ganhar muito dinheiro. E ele estava ganhando de uma forma relativamente fácil, entre aspas, né? Para ele parecia fácil. E como ele começou a ganhar esse muito dinheiro e de forma fácil e rápida, isso era incongruente com a crença que ele tinha. E o que aconteceu com ele? Ele gastou todo o dinheiro, ele gastou de forma irresponsável. Hoje em dia ele não tem mais esse dinheiro, ele não consegue ganhar com a mesma facilidade. E ele não aproveitou quando ele estava conseguindo. Por quê? Por causa da crença que foi instalada nele lá atrás. Dinheiro não dá em árvore, logo dinheiro é difícil de conseguir. Se ele estava conseguindo dinheiro de uma forma rápida e fácil, e muito dinheiro, o que aconteceu com ele? Ele começou a gastar todo esse dinheiro. Sem nem perceber, de forma inconsciente. Para quê? Para isso ser congruente. Esse é um comportamento que é congruente com quem não tem dinheiro. E se dinheiro é difícil de conseguir, como era a crença dele, antes da gente mudar, moldar isso daí, obviamente que ele ia gastar. E isso é só um exemplo de vários que a gente tem na nossa vida. Eu atendi uma vez uma mulher que falava, eu não consigo seguir dieta. E eu perguntei pra ela, por que você não consegue seguir dieta? Isso era uma crença, eu não consigo seguir dieta. E ela falou, porque eu sou indisciplinada. Olha isso, é o nível de identidade que tá gerando essa crença que tá logo influenciando o comportamento dela, que é o comportamento de não conseguir seguir uma dieta. E eu destrinchei isso com ela. Eu falei, peraí,
Você trabalha com projeto social, não trabalha? Trabalha. Você tem a sua empresa, não tem? Tem uma empresa. E você também vai pra igreja, não vai? Você frequenta a igreja? Frequento. Certo. Você vem praticamente uma vez por mês pra São Paulo pra fazer curso, não vem? Ela falou, venho. Certo. Quantas vezes você se atrasou por um curso mesmo morando em Minas Gerais e vindo pra São Paulo? Ela, nenhuma. Quantas vezes você falhou no seu serviço social? Não pôde ir? Ela, nenhuma. Eu até cubro as pessoas quando elas não podem ir. Falei, certo. Quantas vezes você chegou atrasado na sua loja, deixou de fazer alguma coisa pra sua loja? Ela, nada. Nenhuma. Falei, então, peraí. Você concorda que pra você fazer tudo isso você precisa de disciplina? Ela parou e pensou assim, falou, nossa, é verdade. Então eu não sou indisciplinada. Eu falei, você não é. Você é disciplinada. A questão é que você não tá aplicando essa disciplina na sua dieta. Muito porque você tem essa crença e você precisa ter um comportamento congruente com isso, que faça sentido pra essa crença. E essa crença foi instalada nela por causa de uma pessoa que era uma figura de autoridade pra ela que falou, nossa, você é muito indisciplinada, quando viu ela comendo uma besteira. E isso acabou ficando na mente dela. Ela repetiu pra ela mesma até que virou uma identidade dela. E aí gerou essa crença de eu não consigo seguir a dieta. Obviamente, depois disso, ela conseguiu começar a seguir a dieta. Então essas crenças, essa identidade, todos esses níveis neurológicos que eu trouxe pra você nesse vídeo, pode mudar completamente a sua vida, a sua forma de ver o mundo. Claro, você consegue fazer isso sozinho? Óbvio que você consegue, é que nem manobrar um carro, estacionar um carro, você consegue fazer isso sozinho. Mas se você tiver ajuda, é muito mais fácil. Se você quiser ajuda da hipnoterapia, eu vou deixar um link aqui embaixo, que é do nosso site, lá onde você tem todas as informações, tem o nosso WhatsApp para você falar com a gente. Se você quiser passar por hipnoterapia, se você estiver precisando da hipnoterapia, clica no link aqui do site, vai lá conhecer, dá uma olhadinha, que a gente tá aqui pra ajudar você. E você viu que ninguém tá acima dessa questão. O próprio Cristiano Ronaldo, a pessoa mais disciplinada aí, um atleta, desabou por causa dessa incongruência. Não é só você, não sou só eu, é todo ser humano carrega isso. E a gente, quando a gente assume controle, quando a gente entende isso e aprende como controlar, como dominar, como quebrar as crenças, isso, a gente assume o controle da nossa vida de verdade. Isso é libertador e a gente começa a reparar isso e a gente consegue mudar isso. Eu tô pensando em fazer um vídeo aqui pro YouTube ensinando a quebrar crenças limitantes, a quebrar essas crenças. Se você acha que eu devia fazer esse vídeo, se você assistiria esse vídeo, comenta aqui se esse vídeo ia te ajudar, deixa o like também, olha, eu vou ser bem sincero aqui pra você. O seu like, a sua inscrição faz muita diferença pra mim. É o meu combustível pra continuar trazendo esses conteúdos, que não é fácil, é difícil produzir, dá um trabalho e a gente não tem uma remuneração por isso aqui do YouTube. O seu like, a sua inscrição é o combustível que faz eu ver que tá valendo a pena eu fazer esses vídeos. Pra você, pode ser algo simples, algo que não custa nada, mas é o que me motiva a eu continuar trazendo esses vídeos aqui semana após semana. Inclusive, aqui tem 2 vídeos que eu acho que você pode gostar, inclusive esse sobre ansiedade, que tá... É o melhor vídeo aqui no canal, é esse vídeo sobre ansiedade, o melhor vídeo que eu já fiz. Ensina desde o que é ansiedade, a como controlar a ansiedade. Novamente, se você não me conhece, muito prazer, eu sou Carvalho, me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo.